Olá, queridos, graça e paz, saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Eu sou o pastor Ruimar Lopes, é muito bom estarmos juntos, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Boas Novas Mundo, é a sua web rádio TV, o canal de bênção para a sua vida. Esta é uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Estamos aqui com a nossa missão de ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus. Celebrar nosso Deus e Senhor, levar até você que está sintonizado conosco e até os confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. É a Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil, levando adiante a grande comissão que nos foi entregue por Jesus Cristo, guiados pelo Espírito Santo, a maior intimidade com Deus e com mãos fortes para boas obras. Estamos aqui lançando as nossas redes até aos confins da terra. Quero convidar você a estar conosco em um de nossos encontros, sempre aos domingos, a partir das 9h30 da manhã. Grupo de crescimento cristão. Depois segue-se o culto coletivo. Nesse mesmo horário temos uma programação especial para a criança. Você pode trazer a sua criança, ela vai gostar. E no segundo domingo, dia 12, não é segundo domingo, é dia 12, conferindo aqui, sim, dia 12 de abril, teremos a nossa cantata, o musical do Ministério da Infância sobre a celebração da Páscoa. Vem estar conosco, será uma alegria receber você. Domingo também, a partir das 19 horas, nós transmitimos o culto a partir do santuário da igreja. Nosso santuário, lá transformamos aquele santuário num estúdio, um estúdio santuário. Você, se quiser participar conosco, será muito bem-vindo. É aberto ao público. Muito bem, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos buscar a direção do Senhor, vamos agradecer ao Senhor as bênçãos que Ele nos tem concedido. Você tem sido abençoado pelo Senhor? Então vamos agradecer ao Senhor. Se você tem um pedido de oração, você pode nos encaminhar. Nosso telefone é 21 978 912 910 978 912 910 é o canal de oração. Você pode enviar o seu pedido de oração
também apresentar o seu motivo de gratidão. E nós estaremos nos unindo a você nesse pleito de gratidão ou de súplica ao Senhor. O número está aí na telinha também. Você pode também encontrar esse número nas nossas redes sociais. Vamos também agradecer a Deus as bênçãos concedidas, o dom da vida, não é verdade? Temos aniversariantes da semana, Luísa Lopes Luz, no dia 29, a netinha do coração, fazendo aniversário, e a filhinha do coração, a caçula, minha caçula, nossa caçula, né? Lucielen Lopes Luz, no dia 30/3, a filha no dia 29 e a mãe no dia 30/3. Também temos dia 27/3, amanhã, Laura Cavalcante, do Ministério da Infância, Laurinha. Que Deus abençoe as nossas aniversariantes e todos os aniversariantes desse dia, desta semana, que tem uma vida grandemente repleta de bênção, com muitos anos de vida, vitórias, alegrias, força, né? Avanço para a glória de Jesus. Um abraço aqui, ó, apertado a vocês, minha filha, a nossa neta, por esse tempo tão alegre, né? Quando vemos a nossa descendência florescendo, crescendo e caminhando para a glória do Senhor. Vamos orar também pela nossa pátria, pela nação brasileira, orar pelas igrejas. Vamos falar com Deus. Aí onde você estiver, você pode estar unindo-se a nós em oração. Vamos lá, vamos orar? Querido Deus, amado Pai, com muita alegria estamos aqui, porque o Senhor é um Deus tremendo, é um Deus maravilhoso. Não há ninguém como o Senhor. É um Pai amoroso, que cuida de cada um dos seus filhos, misericordioso, um Pai provedor, que, ó Deus, nos supre em cada uma de nossas necessidades. Um Pai cujo nome é amor. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor é bom, porque não há ninguém como o Senhor, porque as suas misericórdias não têm fim. Louvado seja o Senhor pelas orações respondidas, pelos milagres realizados, pelos milagres em andamentos. Louvado seja o Senhor pelo dom da vida, por mais um ano de vida, ó Deus, que o Senhor concede à nossa neta, Luísa, a nossa filha, Lucielen. Deus, ó Deus amado, que o Senhor possa estar acrescentando às aniversariantes deste mês toda sorte de bênção, muitos anos de vida, com saúde plena, sonhos realizados, Deus, para a glória do Senhor. Queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor as nossas vidas e confessar os nossos pecados, pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoa os pecados, os meus pecados, os pecados da minha casa, da família biológica, da família espiritual, a igreja. Perdoa, ó Pai, os pecados da igreja no Brasil, em nome de Jesus. E perdoa, Pai, os pecados da nossa nação brasileira. Tenha misericórdia, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, a nossa nação, as famílias, cada casa, cada lar, cada casamento, as crianças, tenha misericórdia, dos adolescentes, ó Deus, os jovens, em nome de Jesus. Pedimos também pelos da terceira idade, que a paz do Senhor reine nos lares, nas casas, que nada falte, Pai, ao povo brasileiro. Somos uma nação rica e que, ó Deus, o Senhor possa estar socorrendo os
menos protegidos, os mais fragilizados, os mais necessitados, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Faça a nossa nação prosperar, crescer, e que todos nós possamos usufruir as bênçãos, Deus, a riqueza que o Senhor tem dado a essa nação. Pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre as autoridades estabelecidas, sem exceção. Ó Deus, que cada homem, cada mulher, liderança, ó Deus, nessa nação, possa, ó Deus, ser um instrumento nas mãos do Senhor, que o Senhor os use conforme o Senhor mesmo quiser, para ser bênção na vida de cada brasileiro, em nome de Jesus Cristo. Que haja paz, que haja sossego na nossa nação. Ó Deus, que o vento do Teu Espírito sopre nessa terra, e que essa terra, que nós todos possamos sempre reconhecer que só o Senhor é Deus e Jesus Cristo, Ele é a nossa única esperança. Abençoe os enfermos, aqueles que estão aguardando internações, intervenções médicas, exames médicos, os que estão nos hospitais, tenha misericórdia. Conceda, Pai, aos brasileiros saúde, em nome de Jesus. Pedimos também que os recursos dessa nação sejam bem aplicados em todas as áreas, principalmente na área da saúde, Pai. Que haja um acerto neste particular, e especialmente que o Senhor visite os hospitais, que esse seja um tempo de alta, de melhoria do povo, em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja no Brasil, fortaleça-nos, Pai, alegra o nosso coração sempre, para estarmos sempre com disposição, falando do Teu amor, transmitindo a mensagem de paz, de esperança e fé. Oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Não há ninguém como o nosso Deus. O nosso abraço aqui para a Laurinha, para a Luísa e para a Luciele. Muito bom, saudamos a todos que estão conosco, vocês que estão conosco, a Aparecida Lima, consigo identificar, e família, Luciele em família. Quem mais está por aqui? Tem mais gente aqui. Pastor Alain, pastorzão, Deus abençoe, família. Claudenir Batista, fez aniversário, né, Claudenir? Claudenir fez aniversário no dia 6. Cantamos parabéns para você lá no Café das Famílias, Claudenir. Deus abençoe, Claudenir e família. Vou pedir vocês então que compartilhem esta transmissão, faça e ajuda-nos para com que as pessoas, mais pessoas possam ter acesso a esta programação. É simples, você convidar, compartilhar, participe dessa transmissão, fazendo esta parte tão importante. Muito bem, vamos aqui para mais uma meditação na profecia de Amós. Hoje a 19ª meditação, e o tema de hoje vai falar sobre, estamos no capítulo 4, finalzinho do capítulo 3 e começando o capítulo 4 de Amós. E nós vamos falar sobre uma resistência tremenda que às vezes assalta o nosso coração e que tanto nos causa perturbação e atrai males para a nossa vida. Estamos falando sobre Amós, você deve estar acompanhando. Amós foi levantado pelo Senhor para falar a Israel, o seu povo, quando o povo ia muito bem financeiramente, muito bem economicamente, progredindo, mas havia um disparate na sociedade. Poucas pessoas tinham muito e muitas pessoas tinham pouco. Havia exploração
da maioria das pessoas, injustiça de todas as formas. Isso está no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E a partir do capítulo 3, do final, o profeta começa a detalhar, a apresentar para o povo o detalhe dos seus erros. Quais eram os seus erros? Israel não podia dizer, eu não sei do que Deus está falando. E então, nós vimos no último encontro, quando Deus está falando ali ao povo, reclamando ali da maneira como o povo cultuava, né? E ali o povo estava sendo confrontado com as suas próprias mazelas. E o tema é: prepara-te para encontrar com o seu Deus, né? Encontrar com Deus, por causa do estado espiritual do povo. Prepara para encontrar com Deus por causa da santidade de Deus, né? E assim viemos trazendo: prepara-te para encontrar com teu Deus por causa da cegueira espiritual. Foi o que nós tratamos na última encontro, né? E o profeta vai mostrando que o povo estava cego, e depois fala da falsidade, da hipocrisia do povo, que cultuava só da boca para fora, ao ponto de Deus falar assim: cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Ele falou assim: eu não quero isso. Deus não queria culto nem oferta, porque o coração estava longe do povo. Está lá no capítulo 4, no verso 4 do capítulo 4. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal, e multiplicar as vossas transgressões. É uma como fosse assim um sarcasmo da parte do profeta. Vem, vamos transgredir. Vem para Betel transgredir. Betel é lugar de culto. Vem para Gilgal e multiplicar as vossas transgressões. Cada manhã trazei o vosso sacrifício, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E Deus está falando isso porque Deus está dizendo: eu não quero isso. Deus falou assim: eu não quero essa oferta. Não quero esses cultos da boca para fora. E continua então o profeta falando. Estou no verso 6 do capítulo 4. E começando a tratar agora nesse capítulo 4, de 6 a 13, vai tratar de vários assuntos, mas que podíamos resumir na impenitência de Israel, né? E Deus aqui fala duramente, através do profeta, ao povo, né? Também vos deixei de dentes limpos. Vai falando uma série de coisas que a gente vai entrar em detalhe aqui agora. Mas o que estava aqui? No verso 12, o que encontramos aqui, né? Portanto, assim te farei, Israel. E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Havia um estado de impenitência. O que é impenitência, biblicamente falando? É não reconhecer o erro e não se arrepender. E isso é uma coisa que abala, né? Mexe com o coração de Deus. A pessoa sabe que está errado, mas ela não reconhece que está errado. Dificuldade de se quebrantar diante de Deus. E o Deus está mostrando no capítulo 4, de 6 a 13, o que acontece, o que se dá. E nesse capítulo, nesse texto, o profeta reclama dessa dureza do coração do povo e vai então passar a falar das consequências. Porque muitas coisas acontecem em nós, na nossa vida, dentro de nós, no entorno de nós, na nossa casa, na sociedade, no mundo. E nós dificilmente associamos que esses acontecimentos têm a ver com o nosso estado espiritual. E aqui vamos ver então Deus falando sobre as consequências que vêm no mundo natural quando há dificuldade, quando a pessoa não reconhece o erro e não se arrepende. É isso que ele vai dizer. E o profeta vai falar
quase que pedagogicamente, sim, didaticamente, sobre uma série de 5 palavras, eu estou chamando de 5 palavras proféticas, que vão expressar as consequências que vêm sobre nossas vidas quando nós não nos arrependemos. Consequências que podem advir sobre nós, ou uma ou outra. E no caso de Israel, foi o que Deus disse que haveria de acontecer. 5 palavras proféticas, cada qual falando sobre algum problema, algum desastre, né, que sobreviria sobre Israel no mundo natural, no habitat, no ambiente que eles viviam, né? E cada qual termina com o mesmo refrão, que vai falar sobre a impenitência, a dureza do coração, né? E com uma frase assim: contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. É a frase que vai se repetir no texto do verso 6 ao verso 13. Termina cada declaração assim, ó: não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Cada verso. Eu não estou lendo para poder remir o tempo, e eu vou falando sobre ele. Contudo, não vos convertestes a mim. Contudo, não vos convertestes a mim. Aqui está caracterizado o estado de impenitência, a dificuldade de se arrepender. Então o profeta vai liberando 5 palavras, que eu chamo de palavra profética. 5 consequências. Primeira palavra profética trata da fome. Vos dei limpeza de dentes. Verso 6. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com a falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Que coisa, né? Triste, né? Isto é, por não haver nada para comer, as pessoas estavam de dente limpo. Uma linguagem bem ilustrativa, né? E algumas frases duras, né, para o coração do povo. Contudo, não convertestes a mim. A falta daquilo que é necessidade primária para a vida. Falta de alimento, né? Fome, uma coisa tremenda. A segunda palavra profética está no verso 7 e 8. Além disso, retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. O campo teve chuva, mas outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 e 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim. Olha a reclamação de Deus pela boca do profeta. Está falando aqui, né, essa palavra profética, essa consequência, fala da seca. O Senhor diz: olha, não veio chuva, a chuva caiu num lugar, não caiu no outro, e parece que isso não significa nada para você, né? Parece que isso não faz sentido. Parece que isso é uma coisa natural. E o povo continuava na rebeldia. O povo continuava na dureza de coração. Andavam de cidade em cidade para buscar água e não saciavam. Você já morou em algum lugar? Passou algum tempo na sua vida que você teve que enfrentar a seca, a falta d'água? Aqui na cidade mesmo, quando tem um racionamento, todo mundo fica em crise, né? É uma correria só, né? Imagine que coisa tremenda. Então, primeira situação, fome. Ah, não sei por que é a fome.
tudo voltado para a natureza. Segunda situação, segunda palavra profética, seca, versos 7 e 8. Terceira palavra profética tem como tema as pragas vegetais, que era um castigo quando o vegetal pegava praga. Era um prejuízo só. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem. A multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou-a o gafanhoto. Qual é o final da frase do profeta ao povo? Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. A praga aqui é mencionada com uma boa frequência. Isso acontecia muito na Palestina. E aqui é mencionada para que o povo entendesse que aquela praga era o julgamento de Deus. Era um resultado direto pelo estado do coração do povo, a dureza do coração. Já viu alguém falar assim, eu não sei por que isso acontece comigo? É para pensar. Porque certas coisas acontecem conosco. O coração do povo estava muito duro. A quarta palavra profética fala das pragas, não as pragas voltadas para os vegetais, como acabei de mencionar, que estão no verso 9, mas aqui fala das pragas à maneira do Egito. Verso 10, enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito. Os vossos jovens matei à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro de vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. O que diz Deus? Contudo, não vos convertestes a mim. E a quinta palavra profética, consequência da dureza do coração, fala, sabe de quê? De terremoto. Verso 11 fala assim, subverti algum dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra. E vós foste como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim. Diz os historiadores que ocorreu mesmo um grande terremoto nessa ocasião. Então, amados, veja como Deus não dorme e como Deus leva a sério o estado do nosso coração, como a nossa impenitência, coração recalcitrante, sabendo qual é a verdade, porque esse povo conhecia a verdade. O profeta estava lá, o profeta de Deus falando. Esse povo era um povo de Deus, não era um povo pagão, não era um povo incrédulo. E o povo insistia em andar no erro e não reconhecia de forma alguma o seu erro. E Deus fala assim na boca do profeta, olha, consequências que hão de vir. Essas consequências foram consequências voltadas lá para o povo dos nossos irmãos israelitas, mas a lição que a gente quer trazer para você é que há no mundo espiritual a relação entre causa e efeito. Causa e efeito. Essa relação permanente. Não adianta nós ficarmos pensando que não vai acontecer nada quando nós não reconhecemos os nossos pecados diante de Deus. E o apelo que temos é que é tempo de nos arrependermos. É tempo de confissão de nossos pecados. É tempo de fazer a oração de Davi, sonda, meu Deus,
e conhece meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Há uma canção que eu coloquei aí no grupo, ela começa falando mais uma vez: eu quero estar perto de ti. Fala de confissão, de arrependimento, para te sentir. Você pode ouvir essa canção, tá aí no grupo. Me aquecer com o teu calor. O teu perdão, o teu poder, meu coração clama por ti. Perdoa se eu errei e te esqueci. Ó, é tempo de buscar ajuste com o Senhor. Amados, vamos olhar para o mundo, olhar para a nossa sociedade, nosso bairro, nossa cidade, a nossa nação. Que situação estamos? Isso não é obra do acaso, não é uma coisa que aconteceu assim do nada. O estado espiritual da igreja, a nossa condição espiritual diante do Senhor, a dificuldade que o crente tem de reconhecer seus pecados. Às vezes somos tomados de vaidade, achamos que já alcançamos o grau máximo de perfeição. Não é assim. Que Deus nos abençoe, tenha misericórdia de nós e que o Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar em nós, a fim de que possamos estar atentos, estarmos sensíveis ao pecado. Não podemos perder a sensibilidade ao erro. Lembra que Jesus, quando ensinou a orar, disse que na oração modelo nós deveríamos pedir perdão, perdoa nossas dívidas. Estava falando para os crentes, para os seus discípulos. Vigiar, nos cuidar, depender da administração do Espírito Santo em nossa vida, porque por nós mesmos nós não podemos, não temos essa capacidade, mas o poder de Deus, através do Espírito Santo, pode nos manter em pé. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos estar atentos em relação a este fato. Jamais cultivarmos o coração impenitente diante do Senhor. Amém? Foi muito bom estarmos juntos até aqui. Que Deus possa abençoar você ricamente, a sua família. Vamos estar todos juntos no domingo na casa do Senhor. Que a graça de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Eu oro por vocês declarando: o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém, queridos. Um abraço duplo, meu e da Lígia, para vocês. Fiquem todos na santa e na bendita paz do Senhor.